Se você investe em fundos imobiliários ou já pensou em investir, esse vídeo vai te fazer mudar de ideia. Hoje eu vou mostrar para você com clareza o porquê eu não invisto um único centavo em fundos imobiliários e porque eu recomendo que você também não invista. E isso vai ser feito através da apresentação de números, de risco-retorno e também da apresentação de outras alternativas melhores. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e para dar início a esse vídeo vamos começar falando a respeito da volatilidade e do risco dos fundos imobiliários em comparação com outras classes de ativos, começando com a renda fixa. Os fundos imobiliários, como você bem sabe, são investimentos de renda variável, onde você tem uma variação diária no preço da cota daquele ativo. Em comparação com, por exemplo, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA ou o Tesouro Prefixado, apesar de você também ter uma variação no preço do título, se você segurar ele até o vencimento, o seu risco é praticamente zero, porque você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo e vai conseguir ter uma rentabilidade muito parecida com a que os fundos imobiliários conseguem oferecer para você. Hoje, por exemplo, você consegue investir no Tesouro Direto com uma taxa prefixada de 13%, 14% ao ano, um retorno muito parecido com os que os melhores fundos imobiliários tiveram nos últimos anos. E além de você ter um retorno muito parecido, como eu mencionei, você vai ter um risco muito menor, porque o risco de um ativo de renda fixa, no caso do Tesouro Direto, é o risco soberano do país. Já no caso do fundo imobiliário, o risco está atrelado à gestão, o risco está atrelado às empresas que alugam aqueles imóveis, o risco está atrelado também à localização daqueles imóveis, então na prática existe um risco muito maior envolvido nos fundos imobiliários e o retorno acaba sendo muito parecido, então na prática essa relação risco-retorno acaba não compensando. E quando as pessoas falam a respeito da relação risco-retorno dos fundos imobiliários em comparação com o mercado de ações, existe uma falsa visão de que as ações são necessariamente mais arriscadas. Existem sim ações que vão ter quedas muito bruscas, ações principalmente de empresas muito ruins, de setores em específico, mas existem também boas empresas, aquelas empresas boas pagadoras de dividendos, que vão apresentar um risco muito parecido com os fundos imobiliários, só que um retorno muito maior pensando a longo prazo. E você deve estar vendo agora na sua tela a comparação da rentabilidade histórica entre maio de 2011 e junho de 2025. Eu selecionei 3 fundos imobiliários, 3 grandes fundos imobiliários que estavam no mercado desde aquele período e também 3 boas empresas pagadoras de dividendos para a gente comparar primeiramente a rentabilidade total desse período, que considera tanto a valorização quanto os dividendos. Começando então com os fundos imobiliários, nós temos que o KNCR11 rendeu 223% no total, o KNR11 rendeu 286% e o melhor fundo imobiliário desse período rendeu 502%, que foi o HGLG11. Já quando a gente olha para o mercado de ações, a gente percebe que na média esses ativos apresentaram uma rentabilidade muito maior. Então o Banco do Brasil Seguridade rendeu 425%, a CEMIG rendeu 500%, já a Taesa rendeu 1.682%. É claro que nós tivemos o HGLG11 que superou a CEMIG e o Banco do Brasil Seguridade, mas na média as ações vão superar a média dos fundos imobiliários quando a gente compara boas ações e bons ativos imobiliários. E um outro ponto que muita gente acaba comentando é que num cenário de crise, num cenário de queda brusca do mercado, as ações vão se desvalorizar muito mais do que os fundos imobiliários, mas isso novamente não é verdade, como você pode estar vendo agora. Quando a gente pega a grande queda que aconteceu no início de 2020, então pegando aqui mais especificamente do dia 3 de janeiro de 2020 até o dia 20 de março de 2020, o que a gente consegue perceber? Que os fundos imobiliários apresentaram uma queda muito parecida com a queda dessas mesmas ações. Então, o HGLG11, nesse curto prazo, caiu 37%, o KNR11 caiu 27% e o KNCR11 caiu 19%. Já olhando os dados das ações, o que nós temos? A Taesa caiu 15%, a CEMIG caiu 35% e o Banco do Brasil Seguridade caiu 28%. Então a gente conseguiu perceber a partir desses dois gráficos que, no longo prazo, as ações renderam mais e, em cenários de crise, boas ações, aquelas boas pagadoras de dividendos, apresentaram uma queda muito parecida. Então a relação risco-retorno
acaba sendo muito mais favorável para o investimento em ações. E essa linha de raciocínio não se aplica apenas ao mercado brasileiro, também pode ser aplicada ao mercado norte-americano, quando a gente compara as ações e os REITs, que são muito parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, porque são empresas dentro do setor imobiliário. Quando a gente pega o histórico de retorno que você pode estar vendo entre setembro de 2004 a junho de 2025, o que a gente consegue perceber? Em azul, nós temos o ativo VNQ, que pega a média dos fundos imobiliários dos Estados Unidos, os chamados REITs, que apresentaram um retorno de 333%, o equivalente a 7,33% ao ano. Nesse mesmo período, o ETF SPY, que copia o índice S&P 500, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, rendeu no total 691%, o equivalente a 10,5% ao ano em dólar. Então, até mesmo no mercado americano, essa lógica se aplica. Além disso, cabe destacar que existe um incentivo perverso quando a gente fala dos fundos imobiliários, porque quanto maior for o fundo, quanto mais patrimônio ele tiver, mais dinheiro as pessoas que gerem aquele fundo vão acabar ganhando. Então, se um fundo tem um patrimônio de R$1 bilhão, geralmente a taxa de administração fica de 1% sobre o patrimônio. Se esse fundo cresce e agora administra R$5 bilhões, mesmo com a taxa de administração ficando em 1%, relativamente, o ganho vai ser muito maior. Então, o incentivo natural é que o fundo imobiliário cresça de maneira desenfreada, simplesmente para que o gestor ganhe mais dinheiro, algo que não acontece de maneira direta com as ações, porque quem comanda a empresa, quem é dono da empresa, não tem nenhum benefício com você comprando aquela ação de maneira direta, porque na prática você nem mesmo vai estar comprando daquela pessoa, você vai estar comprando de um outro investidor qualquer. Finalizada essa comparação inicial com o mercado de ações, agora a gente vai fazer uma comparação um pouco mais detalhada com o retorno potencial que você poderá ter dentro do mercado de renda fixa, sendo que o risco vai acabar sendo muito menor. Começando então com um dos títulos presentes no Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país. Esse título que você está vendo tem como vencimento o ano de 2031 e considerando hoje a Selic, que está em 14,75% ao ano, esse é o retorno que você vai acabar tendo de maneira anual, caso a Selic mantenha-se nesse patamar. É claro que ela não vai ficar em 14,75% pelos próximos 10, 15 anos, mas no cenário atual você já vai conseguir ter uma excelente rentabilidade. E pensando para o ano de 2026 e 2027, é extremamente improvável que a Selic abaixe dos 10%. Então, pensando num prazo de 3 anos, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que você teria, por exemplo, investindo nos fundos imobiliários. Quando a gente pega também o Tesouro Pré-fixado, com vencimento em 2035, você consegue travar a sua taxa para render 13,98% ao ano para um prazo de basicamente 10 anos. Então, é uma rentabilidade maior do que a maioria daqueles fundos imobiliários que eu te apresentei no início desse vídeo, e temos também aqui o Tesouro IPCA com vencimento em 2060, onde você vai ter uma rentabilidade de IPCA mais 7,13% ao ano por um prazo muito, muito longo, então você vai ter uma garantia de rendimento de 7% acima da inflação, algo que, por exemplo, não existe nos fundos imobiliários. Agora mostrando um outro ativo de renda fixa, que são os CDBs, que tem um risco maior e também um maior potencial de retorno. E eu selecionei 2 diferentes CDBs. Um deles está sendo distribuído na Genial Investimentos, que é uma corretora, que é um CDB do Banco BMG, onde a rentabilidade é de 16,28% ao ano para um vencimento de 842 dias. Ao lado, nós temos aqui um CDB do Banco Sofisa, distribuído na mesma corretora, na própria Sofisa, onde nós temos um vencimento de 270 dias e uma rentabilidade de 15,5% ao ano. Então, mesmo que alguns ativos de renda fixa, como é o caso dos CDBs, possuam um risco mais elevado do que, por exemplo, o Tesouro Direto, na prática o risco acaba ficando menor do que o dos fundos imobiliários. Por quê? No caso do CDB, você tem acesso ao FGC. Se qualquer um desses bancos quebrar, você vai conseguir ter acesso a uma proteção que chega até R$250 mil por instituição, algo que não existe nos fundos imobiliários. Isso sem contar que para investir em renda fixa, nesses produtos que eu te apresentei, o seu trabalho vai ser muito menor. Você simplesmente pega o Tesouro IPCA, pega o Tesouro Pré-fixado, coloca o seu dinheiro e espera até o vencimento, que você vai ter aquela rentabilidade garantida. Nos fundos imobiliários, você precisa estudar sobre o gestor, estudar sobre os ativos que aquele fundo imobiliário administra, qual é a vacância, qual é o prazo de vencimento dos contratos e manter essa análise
à medida que os meses forem se passando, algo que não é necessário na renda fixa. E o último ponto que faz com que muitos investidores se atraiam para o mercado de fundos imobiliários está atrelado à alta distribuição de proventos que acontece todos os meses. Mas a verdade é que quando você investe o seu dinheiro no mercado de ações, você consegue ter uma renda através dos proventos, dos dividendos, no mesmo patamar ou até num patamar maior do que dos fundos imobiliários. E para te provar isso, eu peguei o histórico daquelas 3 ações que eu te apresentei no início do vídeo, dos 3 fundos imobiliários que eu te apresentei, entre 2015 e 2024, onde eu peguei a média do dividend yield, e como você já pode estar vendo na sua tela, pegando o caso do Banco do Brasil Seguridade, ele teve um dividend yield médio de 7,16 no período, a CEMIG 7,96 e a Taesa 10,67. Já pegando o caso dos fundos imobiliários, KNR11 teve uma média de 7,13, KNCR11 9,39 e o HGLG11 8,49. Outra questão atrelada aos dividendos que faz com que muitas pessoas prefiram os fundos imobiliários é o fato do provento ser distribuído todos os meses, algo que não acontece no mercado de ações, que geralmente tem uma distribuição de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Mas por que isso não faz diferença nenhuma pensando a longo prazo? Se você está investindo hoje, pensando em acumular patrimônio para sua aposentadoria, você não vai usufruir dos proventos dos fundos imobiliários e nem mesmo dos dividendos. Você vai pegar esse dinheiro para recomprar novas cotas daqueles ativos. Então, se você receber, por exemplo, R$1 de provento do fundo imobiliário todo mês ao longo de um ano, para bater R$12 no total, ou você receber R$6 ao longo de 2 distribuições ao longo do ano no mercado de ações, na prática, o seu ganho naquele ano será exatamente o mesmo. E como você não vai usufruir daquele dinheiro e vai reinvestir, na prática não faz nenhuma diferença se você recebe todo mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, ou uma única vez por ano. O que importa é o que você recebe ao longo de todo o ano e também a rentabilidade total do seu investimento pensando a longo prazo. Sendo assim, a partir de todas essas informações que eu te apresentei sobre o mercado de fundos imobiliários, sobre a renda fixa e sobre o mercado de ações, espero que você tenha entendido o porquê o mercado de fundos imobiliários não é tão atrativo assim. E se você quer entender melhor como investir no mercado de ações e no mercado de renda fixa, pensando a longo prazo de maneira diversificada, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro que vai te ajudar nisso. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com muito mais segurança, sempre pensando em potencializar o retorno da sua carteira a longo prazo. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo, você conseguiu entender melhor o porquê o mercado de fundos imobiliários não faz sentido para os investidores pensando a longo prazo, porque existem outros investimentos que conseguem cumprir a mesma função, oferecendo para você uma melhor relação risco-retorno. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.